Há 5 dias da eleição na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro sugere a quem está assustado que tome um chá de camomila. Declaração dada ontem em Caracas e seria uma resposta ao presidente Lula, que se mostrou preocupado com as falas do ditador. Antes, Maduro chegou a dizer que, se não vencesse a eleição, poderia haver um banho de sangue e uma guerra civil na Venezuela. Os detalhes chegam agora com a Bibiana Borba. Em um comício ontem, o presidente e candidato ao terceiro mandato na Venezuela, Nicolás Maduro, negou ter ameaçado o povo do país ao falar dias atrás sobre a possibilidade de um banho de sangue, caso ele não seja reeleito. E citando Jair Bolsonaro e Javier Milei, disse que a violência vem da direita extremista. Sem mencionar o presidente brasileiro Lula, o líder venezuelano recomendou chá de camomila a quem se espanta com o que ele fala. La derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei e de Hitler. A direita extremista, bolsonarista, seguidores de Milei e de Hitler, se chegassem ao poder na Venezuela, teriam um banho de sangue. Eles são a violência, o capitalismo selvagem, a morte e o sangue. E nós, a encarnação do projeto bolivariano. La encarnación del proyecto bolivariano e somos la paz, la estabilidade. E nós somos a paz, a estabilidade, a tranquilidade da pátria, da sociedade inteira. Eu não disse mentiras, só fiz uma reflexão. E quem se assustou, que tome um chá de camomila. Porque o povo da Venezuela não se espanta e sabe o que eu digo. E sabe o que estou dizendo. Maduro ainda falou que as eleições na Venezuela passam por auditoria, ao contrário do Brasil, Colômbia e Estados Unidos. O Itamaraty diz que não vai se manifestar sobre essa provocação de Nicolás Maduro. O líder nas pesquisas de intenção de voto, principal opositor de Nicolás Maduro, saudou as declarações de Lula. O ex-diplomata Edmundo Gonçalves Urrutia disse estar estarrecido ou agradecido pelo respaldo do presidente brasileiro para que o processo eleitoral seja pacífico e democrático. O chefe da campanha do chavismo, o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodrigues, ironizou. Como não vamos respeitar o resultado se vamos ganhar, irmão? Claro que vamos respeitar. Ainda ontem, ONGs e o Sindicato da Imprensa venezuelana denunciaram o bloqueio de acesso a sites de notícias independentes. Antes, o Conselho Nacional Eleitoral, aparelhado por Nicolás Maduro, já havia retirado o convite para que a União Europeia fosse observadora nessa votação. O clima é de total desconfiança, como fala o especialista em relações internacionais, Urian Fancelli. Que a gente não enxerga lá nesse momento é um requisito mínimo da democracia sendo cumprido, que é a possibilidade de você fazer um processo eleitoral justo, transparente e permitindo que os opositores participem. A prova final vai ser se vai haver uma transição pacífica de poder, que muita gente ao redor do mundo olha com bastante desconfiança. Observadores internacionais autorizados pela ditadura venezuelana já estão em solo do país, já estão no país desde o começo do mês, e no Brasil, 2 representantes do Tribunal Superior Eleitoral devem embarcar para Caracas amanhã para acompanhar o processo de perto. O assessor especial para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, segue para a Venezuela na sexta-feira. Viaja a pedido de Lula, com o objetivo de buscar diálogo com os principais candidatos. Bom, Lula escolheu um representante do governo que tem uma clara simpatia pelo governo venezuelano. Ele não é simplesmente, ele não é apenas pragmático. E pragmático é o que temos de ser nós, né, nas relações com qualquer país, inclusive ditaduras. Não cabe ao Brasil ficar, quer dizer, criticar sim, mas não cabe ao Brasil ficar exigindo democracia nos países para fazer negócios, porque caso contrário sobrariam muito poucos, né? Agora, uma coisa é você respeitar a autonomia dos povos, a autonomia dos países. Outra coisa é você ensaiar aproximações ideológicas com esses líderes, especialmente os mais autoritários. Lula tem se afastado sistematicamente de Maduro, no que faz muito bem. Muito lentamente, mas tem se afastado. Celso Amorim visitou o ditador venezuelano logo no início do governo. Foi a primeira visita internacional de Celso Amorim como conselheiro para assuntos internacionais de Lula. Então, há uma aproximação que é muito mais do que pragmática e é ideológica. Não é um bom começo. Quanto à possibilidade de violência, é sempre bom a gente lembrar que, ao contrário, aliás, do que apontou Celso Amorim, esse não é um discurso retórico. A Venezuela já teve banhos de sangue, assim, no plural, envolvendo política nas últimas décadas.
Eu cobri 2 eleições na Venezuela, Sheila. A primeira foi em 2004, não era exatamente uma eleição presidencial. Hugo Chávez havia retornado ao poder, né, em 2002, depois daquela tentativa de golpe, um golpe contra ele. Ele que já havia, ele próprio, né, tentado um golpe, depois elegeu-se por vias democráticas e foi vítima de um golpe, retornou ao Palácio Miraflores e em 2004 houve um referendo para que a população venezuelana decidisse se Chávez permanecia ou não. Esses referendos que Chávez organizava o tempo todo, né? Que era aquilo que Lula na época chamava de excesso de democracia. E isso já era muito contestado, a possibilidade de fraude já era apontada por vários lados, havia muitos observadores internacionais, uma eleição muito tensa, que foi vencida por Chávez em 2004. E já se desenhava na Venezuela aquela disputa, aquela cisão política que a gente passou a ver no Brasil coisa de 15 anos depois, representada pelas cores e pela completa impossibilidade de diálogo entre as partes. No caso venezuelano, de um lado, a esquerda apoiadora de Chávez, que em geral usava o vermelho, e do outro lado, a oposição, que utilizava roupas com as cores da bandeira da Venezuela, a saber, o amarelo, o azul e o vermelho. Os venezuelanos não podem dizer que a bandeira da Venezuela nunca será vermelha porque ela tem o vermelho. Mas o vermelho entrava nesse contexto, junto com o azul e o amarelo. E eu cobrindo no bairro de Altamira, que era onde se reuniam os membros da oposição, uma manifestação anti-chavista, um dia antes da votação, Carla, eu vi a seguinte cena. Eu entrava por orelhão. Eu viajei para Venezuela sem um celular. Entrava por orelhão, gravava as entrevistas num gravadorzinho e passava por um aparelho chamado garrinha. Quem já trabalhou em rádio sabe o que é isso. Que você liga direto na linha telefônica para passar as entrevistas mais tarde, já no hotel, com uma qualidade de som um pouquinho melhor. Então tava eu num orelhão venezuelano, quando começou uma confusão, e a confusão se dava, Sheila, porque 2 apoiadores da oposição, um pai e um filho de coisa de 10 anos de idade, passaram ali no meio da multidão dirigindo um carro vermelho. Um carrinho popular vermelho. Eles eram claramente daquela turma. Estavam claramente próximos ideologicamente daquela galera, mas aquela turma não pôde tolerar um carro vermelho. Viraram o carro, com uma criança dentro. E botaram fogo, mas antes, obviamente, os 2 saíram do carro. Enfim, eram cenas de violência pavorosas. E desde então a coisa só foi piorando. Essa eu vi. As demais eu vi pela televisão. Então, quando o Nicolás Maduro vem falar em banho de sangue, ele está dentro de um contexto em que os banhos de sangue são reais e frequentes. Não dá para ele se defender dizendo que usou uma retórica quando a possibilidade de que isso aconteça pelas mãos dele é real. Né? Então, é temerário o cenário, porque as pesquisas apontam que Nicolás Maduro vai ser surrado nas urnas. Estaria ele preparando uma mega fraude? Estaria ele preparando denúncias de que a eleição foi fraudada para o outro lado? O que estaria preparando esse ditador sanguinário que não tem o menor apreço pela própria população? É domingo. Tá chegando.